Fala, gente, tudo bem? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Rafa Silveira, gremistão. Eu trabalho há mais de 25 anos com comunicação. Hoje eu tenho uma empresa de produção de áudio, uma produtora, mas eu trabalhei durante muito tempo no rádio, né, com comunicação diretamente. Comecei como operador de rádio, passei para locutor. Eu fiz de tudo o que você possa imaginar no rádio, desde o chão de fábrica até antes da minha saída do rádio, trabalhar como diretor de um grupo de comunicação. De uns tempos para cá, tenho me dedicado exclusivamente aí à minha produtora de áudio, a Duas Vozes Produtora, e estava sentindo falta de um espaço para poder falar com você sobre futebol, né? Sempre no meio dos jogos do Grêmio aí eu tenho dado umas tuitadas aí lá no X, né, o antigo Twitter, que a gente continua chamando de Twitter, né? Mas não estava sendo suficiente aí para não cabiam nos caracteres aí as nossas opiniões sobre o Grêmio, assim como também me incomodam algumas opiniões sobre o Grêmio que eu tenho ouvido por aí, e por isso eu decidi criar esse canal aqui, sem nenhuma pretensão. Esse canal não está chegando para ser monetizado, enfim, óbvio que quanto mais gente seguir, mais gente se identificar, mais feliz eu vou ficar com esse trabalho, mas aqui é como se fosse a minha rádio, a nossa rádio do Grêmio, para a gente poder trocar uma ideia sobre o que está acontecendo com o nosso time de coração, né? Principalmente no ponto de vista de alguém do interior. Eu sou de Santa Cruz do Sul, eu moro aqui em Santa Cruz hoje, né? Sou porto-alegrense, nasci em Porto Alegre, mas eu moro aqui em Santa Cruz já há mais de 10 anos, trabalho aqui, e também queria compartilhar um pouco dessa rotina, assim, e do ponto de vista de quem não é da capital e acompanha o Grêmio todos os dias, assim como milhares de pessoas, né, em todo o Brasil, para que a gente possa analisar juntos, talvez de um ponto de vista único e diferente, né, de quem vê, assim, as coisas um pouquinho mais afastadas, assim, do olho do furacão, e possa trazer uma opinião diferente também, e quem sabe vocês aí se identifiquem. Se você se identificar, por favor, a partir de agora já pode seguir o canal aqui, indicar para os seus amigos. Eu não sei quantas vezes por semana eu vou postar os vídeos, eu vou tentar fazer isso sempre nas vésperas dos jogos do Grêmio, depois dos jogos, enfim, sempre que eu achar necessário trocar uma ideia com vocês sobre o Grêmio, eu apareço aqui para falar sobre o nosso time. Tá? Quis o destino que essa nossa primeira conversa fosse justamente no dia de uma vitória do Grêmio, né? O Grêmio acabou de vencer o Confiança por 2-0 na Copa do Brasil, o jogo de ida, a partida de volta vai ser lá em maio só, dentro desse calendário maluco que o Grêmio está enfrentando, e o Grêmio ganhou de 2-0, não foi um jogo assim de encher os olhos, não tem sido, para quem acompanha as minhas opiniões aí no Instagram e também lá no Twitter, né? Sabe que eu já avisei que vai ser assim por um bom tempo, pelo menos no meu ponto de vista, esse é o mal necessário. O Grêmio é um clube hoje, não é nenhum time, né? O Grêmio é um clube em transformação, porque a gente precisa arrumar a nossa casa depois da tragédia que foram as duas últimas gestões financeiras e de futebol, aí, tanto ainda na época do Romildo Bolzan, quanto também na época desastrosa aí do Alberto Guerra, na gestão do Grêmio, que deixou essa herança que agora a gestão do Odorico Roman começou então a trabalhar, né, tentar colocar a casa em ordem, e a primeira das providências, para mim uma das mais importantes, foi trazer o Paulo Pelaipe de volta para o nosso convívio, e depois o Mister, né, o Luiz Castro, que precisava de alguém com essa visão assim maior, né, sobre o futebol do clube do que aqueles nossos técnicos e aquele nosso ciclo vicioso da aldeia. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, né? Eu quero me aprofundar muito nesse tema porque eu acho que as discussões que se tem na mídia esportiva como um todo, tá? Tô falando de quem fala aqui no YouTube, tô falando de quem fala na imprensa tradicional, que agora também tá aqui no YouTube, né? Elas são muito rasas, muito imediatistas, elas estão em busca de clique, de audiência, de venda, de número, de ibope, de seja lá o que for, né? Mas aqui não, cara, aqui a gente vai olhar as coisas do clube, as coisas do Grêmio, como a gente tem que olhar com calma, com o carinho que um gremista tem que ter pelo clube, com a crítica também, mas entendendo o momento que o clube está e esse processo de transição que ele precisa passar. Vai ser muito dolorido. Cara, se vocês acham que está sendo ruim agora, preparem-se, porque já diz o ditado, né? Antes de melhorar,
piora. Então, eu acho que o Grêmio ainda pode piorar na metade do ano, se a gente não conseguir financeiramente se equilibrar para fazer algumas reposições, porque o Grêmio vai perder jogadores. Mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Vai perder, eu quero dizer, vai vender porque precisa desse dinheiro para fazer caixa, né? No jogo de hoje, voltando ao jogo de hoje contra o Confiança, o Grêmio começou ali pressionando, né? Foi bem ali dos 10 aos 20 minutos. A Confiança teve um jogador a menos e parece que o Grêmio, quando ganha assim esse presente do adversário de ter um homem a mais em campo, acaba meio que se atrapalhando, né? Não conseguiu produzir muito no primeiro tempo, não criou muitas chances. E no segundo tempo, o Luiz Castro, dessa vez, diferente do que foi lá naquele jogo da Sul-Americana em casa, né, contra o Riestra, ele foi ousado entre aspas, né, tava com um jogador a mais, mas ele mexeu, fez aquilo que tinha que ser necessário, né? Ele tirou ali o Nardoni, que de novo, eu ainda aposto muito no Nardoni, mas o Luiz Castro, nessa construção de time aí, ainda não conseguiu achar a posição certa, tirou o Nardoni, tirou o Pavon também, que sou dessa turma que acha que o Pavon erra muito porque participa muito, ele não se esconde, né? Então ele acaba errando mais do que os outros, porque ele tá toda hora pegando na bola. Mas tirou os dois e montou o time atacando, botando o time para frente num 3-2-5, né? Colocando o Léo Pérez junto com o Arthur ali na frente dessa linha de três, que tinha o Gustavo Martins pela direita, o Vieri mais centralizado e o Pedro Gabriel ali, o Pedrinho, né, pela esquerda, jogando 5 homens de frente lá com o Bright White entrando nessa linha, junto com o Mac ali, encostando no Carlos Vinícius, e os pontas, né, o Enamorado de um lado e o Amuso do outro, para abrir o campo e para dar profundidade, empurrar o Grêmio para cima. Funcionou, o Grêmio conseguiu fazer o primeiro gol numa jogada justamente pelo flanco, né, lá do lado direito, o Enamorado acertou, estava errando muito no jogo, encontrou o Gabriel Mac também. Quando o Gabriel Mac, que joga muita bola, joga para o coletivo, ele levanta a cabeça, olha para trás, vê o Bright White na entrada da área, o Bright White bate no gol, acho que a bola até entraria direto se não pegasse no Carlos Vinícius, mas o Vini é artilheiro, mete o pé ali, faz o gol, faz 1-0 para o Grêmio. O Grêmio seguiu tentando, seguiu martelando, tentando furar esse bloqueio, mas esbarra às vezes na falta de qualidade, né, do nosso grupo para ter soluções assim mais criativas, né? Tanto que numa dessas, quando deu esse lapso assim de criatividade, o Amuso conseguiu fazer uma jogada individual, bater no cantinho e fazer o 2-0. Eu acho que o Grêmio tinha que ter forçado um pouquinho mais para ter feito 3-4-0 nesse jogo de ida, ter eliminado essa questão da Copa do Brasil no calendário, para que lá em maio, em meio ao calendário louco aí do Brasileirão e da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Grêmio pudesse mandar um mistão lá para Aracaju e só defender a sua vantagem, que seria maior, né? Eu acho que esse resultado acabou não sendo assim aquele esperado, né? Eu acho que a torcida do Grêmio esperava mais. Primeiro, a vitória, claro, mas ficou um gostinho depois da expulsão de que podia ter sido uns 3 ou 4-0. Mas aí a gente já começa a entrar naquela outra questão que eu disse, que a gente precisa se aprofundar em outros vídeos, né? Dessa transformação que o Grêmio está passando e que o Grêmio precisa passar para que tenha força, né, para encarar aí os compromissos que vem pela frente nesse ano de 2026, mas principalmente a partir do ano que vem, quando eu acho que o trabalho já vai estar um pouquinho mais organizado, né? O nosso elenco tem muitas deficiências, gente. Se você olhar assim, ó, a gente perdeu o Marlon, tá fazendo muita falta pela lateral esquerda. O Pedro Gabriel só tá jogando porque o Caio Paulista não tem condições. O Grêmio não tem um lateral esquerdo à altura do Marlon, que já não é assim, nossa, que lateral esquerdo, né? Mas o Pedro Gabriel é garoto ainda, vai oscilar, mas não parece ter aquela bola assim que a torcida cantava e que todo mundo cobrava essa oportunidade dele no time ter. Principalmente porque nesses últimos jogos, tirando o jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, né, nesses jogos em casa em que ele tem jogado, o time só tem atacado, o Grêmio não tem sofrido defensivamente e ele tem contribuído muito pouco aí no ataque do Grêmio nesses jogos, né? Então eu acho que o Pedrinho ainda é jovem, tá oscilando, quem sabe encontra seu lugar, mas a lateral esquerda é uma das nossas deficiências, né? Do lado direito a mesma coisa, a gente não tem lateral, porque o Luiz Castro não consegue confiar mais no Marcos Rocha e nem no João Pedro. João Pedro pela questão física, mas também não marca ninguém quando tá em campo, né? E acaba sobrando o Pavon para jogar ali naquela posição.
Agora, um lado positivo, né, para não dizer que foi tudo ruim, eu acho que o Mac foi bem de novo, quando joga coletivamente. Eu acho que ele precisa ganhar mais minutos, ele precisa ganhar as mesmas chances que outros jogadores que não deram tanta contribuição para o time, quanto o Nardoni, por exemplo, né? Repito, que eu acho que ainda pode dar muito para o time, já tiveram. Então acho que o Mac precisa desses minutos para conseguir mostrar mais o seu futebol, dar mais tranquilidade, deixar ele entender que ele faz parte daquilo ali, que aquela camisa é dele, que ele tem condições de ocupar aquele lugar, e deixar o menino jogar, botar ele contra o Curitiba de novo agora no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e deixar o Mac jogar. E eu acredito que o segundo tempo de hoje possa ter mostrado para o Luiz Castro, nessa questão aí da transformação, né, dessa construção do time do Grêmio, que talvez um bom parceiro para o Arthur no meio de campo seja o Léo Pérez, que entrou no segundo tempo hoje, que tem mais características de 5 do que o Noriega e do que o Nardoni, né, e deixou o Arthur mais à vontade para jogar. O Léo Pérez, me parece, por ser jovem também, está se adaptando ainda. O Léo Pérez só tem 21 anos, gente. Então eu acho que ele, no momento em que ele assentar o pezinho em Porto Alegre direitinho, assentar no time do Grêmio, se entrosar bem com os companheiros ali, ele vai tomar conta dessa vaga de número 5, porque ele tem posição física e ele é um pouco mais veloz. Não é muito veloz, mas ele é muito mais veloz. A passada dele é mais larga, é mais rápida do que a passada do Noriega, que andava meio enfeitado aí nos últimos jogos. E aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, o Noriega não achou ninguém no meio de campo, sendo que o Grêmio estava jogando num 4-1, né? E esse 1 ali no meio era para ele ficar solto e pegar o 10 do Cruzeiro lá, que era o Matheus Pereira, e ele não conseguiu. Então hoje acabou ficando de fora até do banco. Acredito também que seja por uma questão física, para dar uma descansada, mas eu posso estar enganado. Mas tenho aqui o meu sentimento de que o Léo Pérez joga agora no domingo contra o Curitiba, junto com o Arthur, formando o meio de campo, deixando o Arthur sair mais com o Mac, namorado de um lado, o Amuso do outro, e vamos ver no que vai dar, né? Boa entrada também do Bright White. Eu acho que finalmente o Bright White entrou hoje no time numa posição que é mais a dele, porque ele não é aquele 9 aquele camisa 9 de área, de ir pro físico. Ele é um cara de receber a bola um pouco mais limpa para construir a jogada, fazer aquele tabelamento, fazer aquele 1-2, pegar na frente, se deslocar, se apresentar. É um cara muito inteligente também, né? Não é muito habilidoso, mas ele é muito inteligente, tem um raciocínio muito rápido, jogador que jogou no Barcelona, né? E em vários clubes da Europa, tem esse nível de pensamento muito rápido e um alto poder cognitivo, coisa que falta para vários jogadores do nosso elenco, mas que sobra aí no Bright White. Enfim, acho que apareceram boas opções. Vamos ver aí o que o Castro vai falar na sua entrevista hoje, e a gente volta aí ainda essa semana para bater mais um papo e colocando em dia aqui aqueles conteúdos que a gente quer compartilhar com vocês aqui no canal. Perdoa aí se eu me estendi nesse primeiro vídeo, foi o primeiro, mas eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no canal, porque aqui somos de Grêmio. Um abraço e vamos, Grêmio!